Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Senhor da cidade, talvez estejamos complicando demais as coisas. Pense bem, Lin Jin não é um homem comum. Ele tem um mestre chamado Curador e uma besta de estimação de nível 4. Só esses pontos já o tornam digno de amizade. Além disso, suas habilidades de avaliação de bestas são incríveis. Mesmo que não estejam no nível de nível 3, devem estar bem próximas. Sua Majestade valoriza talentos, então fazer uma exceção para ele não parece nada estranho. Ao ouvir a dedução de Zhu Ventan, essa linha de raciocínio parecia razoável para a situação. Nesse momento, Bai Zenkong já havia terminado de comer. De fato, ele estava interessado em Lin Jin. Embora ainda não soubesse exatamente por que Sua Majestade o estimava tanto, agora tinha certeza de que Lin Jin era alguém que valia a pena ter como aliado, e não como inimigo. No entanto, algumas horas depois, Bai Zenkong recebeu uma carta pessoal do senhor da cidade de Fan. Como a cidade do Bordo e a cidade de Fan eram vizinhas, Bai Zenkong e o senhor Fan se conheciam bem. Ao receber a carta, ele a abriu, mas, após lê-la, sua expressão se tornou peculiar. Zhu Ventan não sabia o conteúdo da carta, mas, tendo servido Bai Zenkong por tantos anos, sabia que seu patrão era extremamente astuto. Mesmo em privado, Bai Zenkong raramente revelava suas emoções. No entanto, enquanto lia a carta, era claro que ele estava chocado e mergulhado em pensamentos profundos. Em situações assim, Zhu Ventan sabia que era melhor não perguntar. Afinal, se a carta era tão importante, questionar sem cuidado poderia colocar o senhor da cidade em uma posição difícil. Porém, Bai Zenkong não pretendia esconder nada de seu administrador. Ventan, o senhor da cidade de Fan me escreveu pedindo que eu localizasse alguém para ele. Diga-me, você acha que devo ajudá-lo ou não? Dizendo isso, Bai Zenkong entregou a carta a Zhu Ventan, indicando que ele também poderia lê-la. O administrador pegou o documento rapidamente, após lê-lo, entendeu o significado por trás das palavras de Bai Zenkong. A pessoa que o senhor Fan está procurando é Lin Jin, não é? Deve ser. Lin Jin acabou de voltar da capital real, então deve ter passado pelo território da cidade de Fan. Além disso, a carta menciona que Lin Jin estaria criando um monstro que feriu seu filho. Ele claramente quer uma explicação. Sendo um homem inteligente, Zhu Ventan percebeu que o senhor Fan havia escrito aquela carta porque tinha certeza de que Lin Jin era o culpado. No entanto, antes de agir, ele decidiu informar Bai Zenkong, já que seria rude atacar alguém no território da cidade do Bordo sem avisar seu senhor. O senhor Fan sempre foi protetor. Ele tem 4 filhas, mas apenas um filho. Agora que o garoto foi ferido por um monstro, é óbvio que ele buscará justiça. Acho que os especialistas da cidade de Fan já devem estar na cidade do Bordo. Uma ideia surgiu na mente de Zhu Ventan, e ele respondeu rapidamente. Senhor da cidade, não podemos permitir isso. Mesmo que Lin Jin realmente tenha um monstro, ele não pode ser prejudicado. Apenas por sua identidade como guardião da nação, ele já não é alguém que um simples senhor da cidade pode desafiar. Sem mencionar que Lin Jin é altamente valorizado por Sua Majestade. Provocá-lo seria pedir por problemas. Bai Zenkong riu. Claro que sei disso. Mas, conhecendo o caráter do Sr. Fan, ele provavelmente não esperará minha resposta. Ele deve achar que enviar esta carta já é suficiente. Então, Zhu Ventan entendeu que o Sr. Fan já devia estar agindo. A preocupação de Bai Zenkong agora era como reagir, representando a cidade do Bordo. Sem hesitar, Zhu Ventan se curvou e disse. O Sr. Fan está apenas arrumando problemas para si mesmo. Meu senhor, como patriarca da cidade do Bordo, o senhor é como um pai para nossos cidadãos. Não pode simplesmente ficar parado enquanto nosso povo é ameaçado, não é? Era um apelo sutil, mas alguém como Bai Zenkong entendeu perfeitamente. Estava pensando o mesmo. Ventan, cuide disso imediatamente, pessoalmente. Zhu Ventan aceitou a ordem e partiu. Depois que ele saiu, Bai Zenkong ergueu a carta novamente e balançou a cabeça. Velho Fan, acabei de te fazer um grande favor. Vamos ver como você vai me agradecer depois. Fora da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Um grupo de homens hostis, acompanhados de suas bestas de estimação, estava parado do lado de fora. Eles claramente se conheciam. Seus músculos eram definidos, sua respiração, firme, características que não passariam despercebidas para um observador atento. Até mesmo suas bestas emanavam uma aura de agressão contida. Eram os especialistas da cidade de Fan. Havia mais de 20 homens, e 10 deles possuíam bestas de nível 3. Todos eram elites entre os oficiais da cidade de Fan. Além de serem especialistas, eles também trouxeram vários artefatos poderosos, preparando-se completamente. Se tudo corresse conforme o planejado, poderiam capturar seu alvo sem esforço. No momento, eles estavam observando os arredores da Associação de Avaliação de Bestas.
Alguns já haviam entrado para coletar informações e confirmar a localização do alvo. Vocês o encontraram? Sim. Ele agora é o chefe da Associação de Avaliação de Bestas, então foi fácil localizá-lo. Chefe? E daí? Vamos capturá-lo mesmo assim por ter desafiado Nosso Senhor. Preparem-se para agir. Lembrem-se, assim que o capturarmos, partimos imediatamente para a cidade de Fan. Nosso Senhor já enviou seus cumprimentos ao patriarca da cidade do Bordo, então eles não interferirão. Não se preocupem, somos experientes. Mesmo que tenham alguma habilidade, não são páreo para nós. Sim. O importante é agir com precisão para evitar erros. Após a discussão, os homens se prepararam para entrar. No entanto, outro grupo apareceu de repente, bloqueando seu caminho. Na frente deles estava ninguém menos que Zuu Ventan. Como administrador da mansão do senhor da cidade, a força de Zuu Ventan era inquestionável. Não apenas sua besta era de nível 3, mas seu cultivo de contrato de sangue também estava no quinto reino. Os especialistas da cidade de Fan talvez não conhecessem todos, mas certamente sabiam quem era Zuu Ventan. Administrador Zuu? O líder dos especialistas ficou atônito e perguntou, hesitante. Administrador Zuu, veio nos ajudar? Para eles, essa parecia uma possibilidade plausível. Zuu Ventan balançou a cabeça. Vocês vieram de longe, e como é hora do almoço, por que não os convido para um drink? Os especialistas da cidade de Fan processaram suas palavras. Se ele estivesse ali para ajudar, por que oferecer um drink? Era óbvio que ele estava tentando impedi-los. Suas expressões se tornaram sombrias imediatamente. Administrador Zuu, Nosso Senhor deu ordens expressas, e ninguém pode interferir. Se o senhor não vai ajudar, afaste-se. Quando terminarmos nossa missão, viremos agradecê-lo. Esperem. Zuu Ventan ergueu a mão para detê-los. Embora eu esteja aqui para impedi-los, também estou fazendo isso pelo bem de vocês e do Sr. Fan. Meus bons homens, vamos conversar em outro lugar. Os especialistas da cidade de Fan estavam claramente furiosos e se recusavam a ouvir. No entanto, Zuu Ventan veio preparado. Eles eram cerca de 20, mas, quando Zuu Ventan bateu palmas, mais de 100 guerreiros os cercaram. Além disso, cada um deles parecia formidável, com força mais que suficiente para derrotar os invasores. O súbito aparecimento de um grupo hostil nos portões da Associação de Avaliação de Bestas obviamente assustou a todos. Os mais corajosos se afastaram, apontando para o grupo e sussurrando entre si. Meus bons homens, vamos indo. Não assustem nossos cidadãos. Zuu Ventan estendeu o braço, indicando o caminho. Dessa forma, os outros não tiveram escolha a não ser ceder. Ser teimoso não mudaria nada. Em uma desvantagem de 20 contra 100, apenas idiotas atacariam de frente. O líder do grupo adversário fez uma expressão sombria antes de finalmente dizer, entre dentes. Administrador Zuu, espero que você tenha pensado bem. Nosso Senhor da cidade não deixará as coisas terminarem assim. Por aqui. Zuu Ventan não pareceu incomodado com suas palavras. Sabendo que sua missão havia falhado, o líder adversário apenas bufou e recuou com seus homens. Zuu Ventan os acompanhou o caminho todo para garantir que não causariam mais problemas. De qualquer forma, ele não os deixaria agir como quisessem hoje. Quando chegaram a uma área isolada da cidade, e após verificar que não havia ninguém por perto, o líder adversário disse. Administrador Zuu, relatarei o que aconteceu hoje ao Sr. Fan sem omitir um único detalhe. Espero que você não se arrependa de suas ações quando chegar a hora. Como se Zuu Ventan fosse se intimidar com tal ameaça. Ele riu e respondeu. O que você contar ao Sr. Fan é problema seu, mas fui sincero quando disse que salvei todos vocês hoje. Interpretem como quiserem, mas um dia me agradecerão. Vamos. O homem claramente ignorou o conselho de Zuu Ventan. Zuu Ventan, é claro, não ligou. Guardas, acompanhem nossos valiosos convidados da cidade de Fan até os portões. Ordenou Zuu Ventan. Ser meticuloso em seu trabalho era o que lhe rendera o respeito de Bai Zencon em primeiro lugar. No assunto de hoje, ele apoiava totalmente a decisão de Bai Zencon. Ou seja, provocar o Sr. Fan, e não Lin Jin. Quanto a Lin Jin, Zuu Ventan tinha sua própria opinião sobre ele, pois havia coisas que talvez até Bai Zencon não soubesse. Por exemplo, ele suspeitava que algo acontecerá na capital real que ainda não conseguirá confirmar. Após intensa reflexão, decidiu não contar a Bai Zencon, pois não passava de mera especulação. Se o fizesse, poderia trair problemas para si mesmo. No entanto, Zuu Ventan não podia simplesmente ignorar isso. Um bom amigo seu na capital real lhe contará sobre um macaco branco lutando contra um dragão de jade. Havia muitos detalhes cruciais nessa informação. Um dragão de jade era definitivamente uma besta rara entre as raras, um símbolo de singularidade no reino do dragão de jade.
Pouquíssimas pessoas possuíam dragões de Jade neste reino. Um macaco branco enfrentando um dragão de Jade. Será que esse macaco pertencia a Lin Jin? Provavelmente sim. E de onde veio o dragão de Jade? Isso ainda não fora confirmado, então Zhu Ventan só podia especular. Naquela época, coincidentemente, um alto oficial imperial, o ministro Yu, adoeceu. Assim, surgiu uma explicação plausível. Aquele dragão de Jade pertencia ao ministro Yu? Talvez o ministro Yu nem tenha morrido de doença. Quanto mais ele pensava, mais provável parecia. Muitos oficiais já haviam chegado à mesma conclusão. Afinal, por mais que o palácio tentasse esconder suas disputas políticas, informações vazariam. Os oficiais na capital deviam saber de algo, mas ninguém ousava falar. Os oficiais de outras regiões só podiam adivinhar, mas viam que a influência do ministro Yu gradualmente diminuía na corte. Seus seguidores mais leais eram purgados por falhas insignificantes e destituídos de seus títulos. E quem mais se beneficiaria com a queda do ministro Yu? Zhu Ventan sabia muito bem que era o imperador. Então, seria possível que Sua Majestade usou o poder de Lin Jin para eliminar o ministro Yu? Era uma suposição absurda, mas plausível. Mesmo que não fosse o caso, Lin Jin definitivamente estava envolvido no incidente de alguma forma. Portanto, se algo acontecesse, a mansão do senhor da cidade, incluindo o próprio Zhu Ventan, deveria ficar do lado de Lin Jin. Isso era óbvio. Claro, eles não deveriam ficar quietos sobre terem ajudado Lin Jin hoje. Precisavam informá-lo, não para receber crédito, mas para lembrá-lo de que o Sr. Fan não desistiria tão fácil. Pensando nisso, o Ventan ordenou que seus homens recuassem enquanto ele voltava para a Associação de Avaliação de Bestas. O que acontecerá nos portões já fora relatado a Lin Jin. Ao ouvir a notícia, ele apenas acalmou seus colegas, pedindo que se concentrassem em suas tarefas. Lin Jin não sabia ao certo o que ocorrerá, mas, com Zhu Ventan presente, não deveria haver grandes problemas. Não era mais quem costumava ser, sua mente agora estava tão afiada que nenhum deslizamento de terra diante dele o abalaria. No momento, o que importava eram os mais de 100 tokens de consulta pendentes. Era sua única prioridade. Desde amanhã, Lin Jin já avaliara mais de 100 bestas, mas ainda não receberá recompensa do museu. Para obter a formação de energia de besta, parte 4, ele precisava avaliar mais bestas raras, e até agora encontrar apenas 8. Era pouco. Mestre Lin, o senhor já avaliou mais de 100 bestas seguidas. Quer descansar e comer algo? Zhao Ying se aproximou e perguntou discretamente. Lin Jin já notara Zhu Ventan esperando lá fora. O homem só não entrará porque provavelmente tinha algo importante a dizer, então ele concordou. Boa ideia. Assim que terminou de escrever a última carta, Lin Jin se levantou para se alongar. Na verdade, ele não estava cansado. Tendo cultivado o quarto pergaminho do mestre de bestas, que permitia a fusão com sua besta, sua resistência física era muito maior agora. Nem 10 horas ininterruptas de avaliações o cansariam. Após alguns alongamentos, Lin Jin sinalizou para Zhao Ying deixar Zhu Ventan entrar. Administrador Zhu, viu o senhor chegar mais cedo. Por que não entrou? Perguntou Lin Jin, animado. Zhu Ventan cumprimentou e respondeu. Chefe Lin, notei que estava ocupado e não quis atrapalhar. É muito cortês, administrador Zhu. Estou em pausa agora, então vamos conversar lá dentro. Lin Jin retribuiu a saudação e o convidou para entrar, pedindo a seus aprendizes que preparassem chá. Surpreendentemente, Jia Qianzhao o havia feito. Sendo a mais atenta, assim que viu Lin Jin recebendo Zhu Ventan, tratou de preparar a bebida. Um hábito que Lu Xiaoyun e os outros ainda não haviam adquirido. Sentados no salão, Lin Jin olhou para Zhu Ventan, imaginando que ele estivesse ali por causa do incidente nos portões. Como esperado, sem rodeios, Zhu Ventan contou-lhe tudo. O Sr. Bai ordenou que mantivéssemos a situação sob controle, não importa o que aconteça, para proteger o chefe Lin, declarou Zhu Ventan com seriedade. Lin Jin agradeceu. Eles realmente o ajudaram. Mesmo que ele não temesse os homens da cidade de Fan, deixá-los causar tumulto na associação seria um grande incômodo. Chefe Lin, houve algum mal-entendido entre o senhor e o senhor da cidade de Fan no passado? Zhu Ventan perguntou de repente. Ele só conhecia fragmentos da história pelo lado do Sr. Fan e queria ouvir a versão de Lin Jin. Não chamaria exatamente de mal-entendido. Lin Jin relembrou o incidente. Na floresta do Monte Gua, aquelas pessoas tentaram caçar o macaco branco, mas falharam por pura incompetência. O macaco branco fora misericordioso o suficiente para poupá-las. Portanto, Lin Jin não se considerava culpado, muito menos o macaco branco. Ele então explicou os detalhes da história a Zhu Ventan, que logo entendeu. Ele já sabia que Lin Jin criava um monstro, mas definitivamente não era uma criatura que matava indiscriminadamente. Em contraste, o jovem mestre da cidade de Fan tinha uma reputação terrível por cometer todo tipo de atrocidades.
Ou seja, era pior que um monstro. Isso não parece grande coisa. Como o chefe Lin é um cidadão da cidade do Bordo, o Sr. Bai o apoiará não importa o que aconteça. Imagino que o chefe Lin esteja ocupado, então não vou tomar mais seu tempo. Também espero que um dia o chefe Lin possa avaliar minha besta. Zhu Ventan se levantou para ir embora. Seu momento foi impecável, disse o que precisava sem ocupar tempo desnecessário nem causar incômodo. Muito gentil, administrador Zhu. Se quiser, posso avaliá-la agora mesmo. Lin Jin sorriu, mas Zhu Ventan balançou a cabeça. Ainda tenho assuntos no mansão do senhor da cidade. Que tal eu convidar o chefe Lin para um drink no Pavilhão da Graça esta noite? O Pavilhão da Graça era um local famoso na cidade do Bordo, embora Lin Jin nunca tivesse ido lá. Mas, como Zhu Ventan estava sendo tão cortês, seria rude recusar seu gesto de boa vontade. Então serei seu convidado, administrador Zhu, respondeu Lin Jin. Bebamos à vontade esta noite. Por agora, nos despedimos. Até mais. Lin Jin o acompanhou até a porta, observando ir embora antes de voltar ao trabalho. Agora, Lin Jin devia um favor a Zhu Ventan pelo incidente do dia. Por isso, achava que ele valia a pena como amigo. Quanto ao problema com a cidade de Fan, Lin Jin não se importava. Antes, ofender um senhor da cidade seria assustador, mas agora? Lin Jin já enfrentará o próprio imperador do reino do dragão de Jade. Um mero senhor da cidade não o preocupava. Que o homem sofresse em sua agonia. Recompondo-se, Lin Jin retomou seu trabalho. Sua sorte melhorou, a primeira besta que avaliou à tarde era uma besta rara. Isso continuou até o anoitecer. Na mansão do senhor da cidade. Bai Zhenko franziu a testa ao receber as últimas notícias e saiu. Águia! Chamou. Um subordinado trouxe uma das águias da mansão. Bai Zhenko virou-se para Zhu Ventan. Ventan, venha comigo. Ele montou na águia. Sem questionar, Zhu Ventan fez o mesmo. As duas aves levantaram voo, deixando a cidade e chegando a um pavilhão a cerca de 10 quilômetros dos muros. Durante o dia, o local era movimentado, mas aquela hora estava vazio. Exceto por um homem sentado lá. Era o senhor da cidade de Fan. Velho Fan, quanto tempo? Bai Zhenko riu ao pousar. Enquanto Bai Zhenko sorria descontraído, o senhor Fan estava sombrio, seu rosto carregado de raiva. Fora do pavilhão, um assistente, o líder das forças da cidade de Fan mais cedo, encarava Zhu Ventan com hostilidade. Senhor Bai, recebi sua carta e vim imediatamente. Somos velhos conhecidos, e os presentes aqui são nossos confidentes. Seja honesto, quem é esse Lin Jin? Por que o protege tanto? A voz do senhor Fan era confrontadora. Ignorando o tom, Bai Zhenko entrou no pavilhão e sentou-se. Velho Fan, como disse, somos velhos amigos. Se veio me encontrar, é porque ainda dá ouvidos a mim. Direi a verdade, Lin Jin não é alguém que você pode provocar. Antes que grite, deixe-me terminar. Se achar que estou errado, pode ficar bravo depois. Fora do pavilhão, Zhu Ventan sorria ao olhar para o administrador da cidade de Fan, que ainda parecia hostil. Irmão Leng, antes de tentar causar problemas a Lin Jin, você não sabia que ele é um guardião do nosso reino? Zhu Ventan perguntou suavemente. O homem congelou. Claramente, ele não fazia ideia. Ao descobrirem que Lin Jin era apenas um avaliador de bestas, agiram sem investigar mais. Mas, ao ouvir guardião, os olhos do irmão Leng se arregalaram. Ele sabia o que significava. Apenas aqueles com bestas de nível 4 mereciam tal título. Eram protetores do reino, figuras de enorme influência. Esse Lin Jin é realmente um guardião? Perguntou, incrédulo. Zhu Ventan sorriu e levou um dedo aos lábios. Ouço o que o Sr. Bai tem a dizer. Bai Zhenko não entrou em detalhes, mas foi o suficiente para chocar os visitantes. Apenas a notícia de que Sua Majestade promoveu Lin Jin a avaliador de nível 3 por decreto já fez o Sr. Fan sentir um frio na espinha. Seu filho só quebrou a perna e ainda poderia se recuperar. No máximo, mancaria pelo resto da vida. Em retrospecto, não era tão grave, pelo menos ainda respirava. Mesmo se morresse, não poderiam se vingar de Lin Jin. Aqueles que se tornavam senhores da cidade não eram tolos. Refletindo, o Sr. Fan entendeu o que fazer. Ele olhou para Bai Zhenko, levantou-se e fez uma reverência. Ora, velho Fan, o que está fazendo? Bai Zhenko sorriu. Ele já sabia o motivo. Irmão Bai, estou em dívida com você. Se não tivesse mandado alguém me deter, eu teria traído um desastre. E de fato seria um desastre colossal. Ele era apenas um senhor da cidade, havia 16 no reino. Sua Majestade poderia removê-lo com um piscar de olhos. Se o Sr. Fan tivesse agido impulsivamente, pagaria caro depois. Além disso, ele não era burro.
Lin Jin provavelmente era mais do que Bai Zenkon dissera. Talvez houvesse coisas que até Bai Zenkon não soubesse, ou que omitira. De qualquer forma, uma coisa era certa, Lin Jin não podia ser ofendido. Ele precisava investigar mais ao voltar. Quanto ao filho, só tinha a si mesmo para culpar. O ferimento seria uma lição. Como as famílias Zhao e Huang também estavam envolvidas, o Sr. Fan decidiu cobrar compensação delas. Pessoas inteligentes não precisam de muitas explicações. O Sr. Fan já não parecia hostil, agora sorria enquanto conversava com Bai Zenkon. Fora do pavilhão, Zhu Ventan ficou impaciente ao ver o tempo passar. Afinal, ele marcará de beber com Lin Jin à noite. Felizmente, a conversa não se prolongou. Após mais algumas palavras, eles se despediram. Quando o Sr. Fan partiu em sua águia, Bai Zenkon parecia satisfeito. Conquistei um favor do velho Fan hoje. Fim dos capítulos do 300 ao 302. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!